Assim, a ideia da simplificação de radicais é como se fosse uma simplificação de frações. Você vai pegar aquele radical, o valor dele não vai mudar, isso é algo que não pode, mas você vai escrever com números mais simples. Essa ideia da simplificação de fração é a mesma ideia na simplificação de radicais, tá? Aí existem alguns casos, algumas situações que podem acontecer que eu vou explicar para vocês agora. Só deixa eu inverter aqui. Quem estiver usando o celular, deita também, porque senão isso vai cortar uma parte da folha, tá? Aí, seguinte. A ideia que você vai ter que fazer com todos eles é essa daqui. Por exemplo, pego 1024. Nesse caso, podemos dar outra vez em potenciação, eu falei para você fazer direto na calculadora, tá? Dá para fazer? Dá. Não tem problema nenhum. Mas algumas situações aqui, por exemplo, vai ter... Por exemplo, na outra vez era só 2. Sempre ia dividindo por 2, mas aqui vai ter situações que vocês vão ter que dividir por 3, por exemplo. 2 e 3. Ou 2, 3 e 7. E assim por diante. Então, eu vou fazer dessa forma aqui e vocês façam como é melhor. Tá, o 1024 dá para dividir por 2, que isso vai dar 512. É a mesma ideia que estavam fazendo na calculadora, tá? Dividindo por 2 é 256. Por 2 é 128. Por 2, 64. Continuando por 2 dá 32. Por 2 isso vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Vai dar 4. Vai dar 2. Aí depois chegou no 1, tá? Nesse caso, aconteceu de todos eles serem iguais a 2, tá? Vocês dividiram sempre por 2, daí daria para fazer na calculadora tranquilo. Mas nem todas as situações vão ser desse jeito. Ok, então 1024 ele é igual a 2 elevado em qual expoente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevado na 10. 10 porque eu contei a quantidade de 2 aqui assim, tá? Ou, no caso da calculadora, você vai ter que ir contando e continuar dividindo por 2. Certo? Ok, então vamos substituir aqui, ó. Vai ser raiz décima segunda de 2 elevado na 10. Nesse caso aqui, ó, percebam que o expoente ele é menor do que o índice. Então, mas nesse caso, vocês conseguem simplificar tanto 12 quanto 10. Simplificar os números, ou seja, dividir o 12 e o 10 pelo mesmo número. Não pode ser 1, né? Porque senão a gente sempre vai manter o mesmo número. Alguém poderia me dizer qual número seria esse? Qual número posso dividir o 12 e o 10? Por 2? Isso aí. Nesse caso é um exemplo mais simples. Eu vou dividir por 2 e não vou conseguir dividir mais. Mas existem situações que vocês podem dividir ou por um número maior ou mais vezes. Aí aqui fica 6 e aqui fica 5. Ok. 2 elevado a 5. 2 e para x. 5 é 32. Então, para finalizar, eu faço dessa forma aqui. Tá? Então, ó. O valor deste daqui, desse radical, é o mesmo que este. E este daqui é o radical mais simples com o mesmo valor que esse daqui. Isso daqui é um processo que a gente chama de simplificação de frações. Vamos lá para o segundo exemplo, então. Deixa eu fazer agora aqui embaixo. É o número 1728. Aí é a mesma coisa que antes, tá? Vou pegar e vamos dividindo. Dá para dividir por 2. 1728 dividido por 2 vai dar 864. Dividindo por 2 vai dar 432. Por 2 de novo vai dar 216. Continuando por 2
vai dar 108. Por 2, isso vai dar 54. Continuando por 2, vai dar 27. Agora por 27, o 27 não dá pra continuar dividindo por 2. Aí, aí que vem o motivo de eu achar que talvez, dependendo da situação, não vale a pena fazer na calculadora. Ou, se alguém conseguir uma estratégia de usar pela calculadora, super de boa, tá? O 27, eu vou começar então a dividir por 3. Aqui, normal, a gente sempre divide por números primos, tá? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, por aí vai. A gente dificilmente divide por um número que não seja primo. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dá para dividir por 3. E o 3 a gente divide por 3, que isso vai dar 1. Ok. Agora, nesse caso, antes a gente juntou tudo de uma vez só. Tá? Nesse caso, como aqui ó, o índice é 3, eu sempre digo, a gente vai juntando de 3 em 3. Tá? Então, por exemplo, ó, junta esses 3 aqui, eu vou ter 2 ao cubo. Junta esses 3 aqui, eu vou ter 2 ao cubo também. E depois, Professor, fala. assim, caiu a luz aqui na cidade, daí vários alunos também caíram, mas já voltou e daí pode demorar que alguns cheguem na aula por causa de ligar o Wi-Fi, tudo certo. Ah, tá. Por Ah, isso por isso, saiu tanta pessoa, assim. sim. Não quer dizer, daí eles vão, depois de qualquer coisa eles podem acompanhar na gravação, que daí acontece, né? Ok. Aí esses três aqui, junta, e eu vou ter 3 ao cubo, certo? Ok. Aí aqui embaixo, em vez de nós juntar tudo em uma potência só, a gente faz uma multiplicação de potência. Aí vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ok. Agora a gente substitui isso aqui em cima. Ok. 3. A ordem não interessa, porque como a multiplicação é de boa. Ok. Agora sim, ó. Existe uma propriedade, uma das raízes, que quando estou multiplicando aqui dentro, eu posso separar em várias raízes. Ou seja, essa raiz vale para o 3 ao cubo, vale para o 2 ao cubo e vale também para o outro 2 ao cubo. Agora, existe uma outra propriedade que diz o seguinte. Se eu tenho o índice e o expoente iguais, o resultado vai ser o número aqui embaixo. No caso aqui, todos eles são positivos, então é só nós copiar o valor. Então, aqui, cancela a raiz, cancela o expoente, sobra 3. A mesma ideia aqui assim, sobra 2. E a mesma ideia aqui assim, sobra 2. E isso vai me dar o número 12. Nesse caso, a simplificação, nós chegamos no valor dessa raiz aqui. Tá? Então a gente calculou a raiz exata, certo? Só que aqui, ó, essa separação aqui, vocês não precisam fazer. Vocês sempre podem pensar o seguinte: se aqui, os números que o expoente for igual ao índice, vocês cancelam o expoente e ele cai para fora da raiz. Ó, aqui é igual, cancela o expoente, vai para fora. Aqui é igual, cancela, vai para fora, tá? Na outra vai fazer mais sentido, porque às vezes acontece situações em que vocês não conseguem jogar alguma coisa para fora, aí aquele lá fica dentro. Mas isso daqui eu só mostrei para vocês saberem a origem da estratégia. Mas vocês podem fazer essa ideia aqui, ó, corta e vai para fora, corta e vai para fora, tá? Muito mais prático e simples. Ok, terceiro exemplo. Mesma coisa que antes. Vamos ter que dividir. Ok, dá para dividir por 2.
252. Dá para dividir por 2 também. Que vai dar 125, 126, eu acho. 252. Dividido por 2. Isso aí. 126 dividido por 2. Isso vai dar 63. Aí 63 não dá para mais dividir por 3. A gente vai por 2 e isso vai por 3. Que daí vai dar 21. Dividindo por 3, isso vai dar 7. E dividindo por 7, isso vai dar 1. Ok. Agora aqui, como nesse caso não aparece, então o índice é o número 2. Certo? A gente vai ter que juntar de 2 em 2. Então, junta esses 2, eu tenho 2 ao quadrado. Não dá para juntar esses 2, tá? Sempre tem que juntar os que são iguais primeiro. Então a gente junta esses 2 aqui. Que isso vai me dar o número 3 ao quadrado. Tá? E depois, os 7 e o 2, a gente vai multiplicar eles, tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê. A gente multiplica eles e a gente vai ter o número 14. Ou seja, 504 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 14. Ok, vamos lá em cima e vamos substituir isso na raiz quadrada. Ok, então raiz quadrada. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 14. Pessoal, aqui assim, ó, eu agora vou fazer do jeito mais prático, tá? De cortar e jogar fora. Que acredito que vocês também vão fazer por essa forma, porque isso aqui é só um time mais burocrático do que prático. Ok. 2 ao quadrado. O expoente é igual ao índice, então eu vou cortar e coloco ele aqui. Aqui acontece a mesma coisa, então eu vou cortar o expoente e vou colocar aqui. Mas sempre multiplicando aqui fora, tá? O 14, ele não está elevado ao expoente 2. Então, esse daí vocês vão deixar dentro da raiz, tá? Isso é muito importante. Vocês só podem jogar fora da raiz aquilo na qual o expoente for igual ao índice. Na casa aqui, todos eles vão ser positivos sempre. Então, você não tem que ficar pensando aquela coisa de número negativo com expoente par, tq. E aqui vai ser muito mais prático. Ok, daí para finalizar, 2 vezes 3 vai dar 6, raiz de 14. Ok, então, esta raiz é igual a este número aqui, tá? Mas lembrando, eu só cortei esses dois porque eles são iguais ao índice. Isso é uma coisa muito importante. Certo? Ok, vamos lá para o próximo. Vai ter situações, vamos exemplo de algumas atividades que eu passei para vocês, vai ter essa situação aqui, tá? Aí, qual que é a estratégia que vocês vão ter que fazer? Por exemplo, o x elevado a 13, eu vou ter que colocar ele de 5 em 5. Então, eu posso escrever ele como 5 mais 5, que isso vai dar 10. Agora eu vou ter que escrever 13, tá? Para fechar o 13. Mas, quando os expoentes estão somando, significa que eu multipliquei. É uma multiplicação de potências. Então, eu escrevo assim, ó. Entendeu? 5 mais 5 mais 3 vai dar 13. A mesma coisa que eu vou fazer com o y elevado a 8. Só que agora eu vou fazer mais prático. 8, como eu quero de 5 em 5, então eu vou ter que fazer 5 mais 3. Então, y elevado a 5 vezes y elevado a 3. 5 mais 3 vai dar 8. Ok, e este valor aqui e isso daqui, eu vou substituir lá. Beleza. Então, x elevado a 5, x elevado a 5, x elevado a 3, vezes y elevado a 5, vezes y elevado a 3. Ok, e agora a mesma estratégia que antes. Tudo aquilo que possui o expoente for igual ao índice, eu corto e jogo fora. Então, este
e esse daqui. Eu vou cortar fora. Ok, então x vezes esse y, raiz quinta de x ao cubo vezes y ao cubo. Ok. X vezes x vai dar x ao quadrado. Coloco o y aqui. Coloca 5. Aqui, ó. Se você deixar dessa forma aqui, por exemplo, você pode escrever dessa forma aqui, que eu acho que fica muito mais bonito. Tá certo também, tá? Mas outra opção é o seguinte, que tem uma propriedade das potências. Que quando o expoente for igual, eu posso escrever tudo como uma potência só. Aí ficaria x, y, elevado na 3. Mas esta parte aqui, vocês podem fazer opcional, tá? Faz quem quiser, quem se lembrar, quem entendeu. Ok? Mas assim, ó, essa é a ideia que você vai ter que fazer. Quando aparecer situações aqui, primeiro peguem e façam essa separação aqui. No caso aqui eu fiz separado, vocês podem fazer direto aqui assim. Que, no caso, como é 5, ou isso, então façam de 5 em 5. Provavelmente alguma coisinha vai sobrar no final. E depois coloca aqui assim, joga fora o que vocês conseguem, e o que não dá, deixa dentro da raiz. Tá? Mas assim, quando acontecem situações assim, a ideia sempre é, primeiro façam essa divisão aqui, certo? Substituem aqui dentro, aí vocês verifiquem. Se é um número, no caso aqui assim, o 10, eu não vou conseguir separar ele de 12 em 12. Então, quando for um número menor, aí você vai ter que fazer essa simplificação, dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. No caso aqui, vocês conseguem juntar os expoentes e fazer em grupos de 3. Aí vocês fazem essa ideia de cortar. No caso aqui, não todos eles possuem expoente 3, então não vai sobrar nenhuma raiz. Vai sobrar somente um número natural. Aqui, também dá para juntar no caso aqui 2, então de 2 em 2. Porém, sobrou um número sem expoente 2. Então, esse daí fica dentro da raiz. Isso é muito importante. Certo, pessoal? Alguma dúvida que eu possa retomar aqui assim? Nenhuma. Ok.